Olá, galera, tudo bem? Vamos continuar a aula de hoje falando do filo artrópode da classe aracnida. Na aula passada a gente falou da classe crustácea, tá? Hoje classe aracnida. Então vocês vão observar aqui, ó, os seres, né, os animais que pertencem à classe aracnida. Pessoal, dá a impressão que apenas aranhas e escorpiões, né, dentro dessa classe, mais aranha pelo nome, mas ácaros e carrapatos também fazem parte, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessas aranhas bem comuns, né? Principalmente essa danadinha aqui, ó, a Loxosceles, né, o nome científico da aranha marrom. Pessoal, sem dúvida nenhuma, dessas aqui é a mais perigosa, porque a sua picada provoca dor, né? Além disso, pode provocar aí aquela necrose do tecido, podendo levar a pessoa até a morte. Então, uma aranha danada deve ser evitada, tá? Tamanho não é documento, né, para ela aqui, ó, né? Então, bem perigosa. Depois você tem aqui, ó, essa aranha de jardim, aranha de grama, aranha de jardim, dá para distingui-la da armadeira porque elas têm mais ou menos, são do mesmo tamanho, são muito parecidas, mas ela tem uma seta aqui no abdômen dela, uma seta como se estivesse apontando para frente do corpo dela, tá? O desenho de uma seta larga. Então a gente consegue identificar. Por incrível, né, que pareça o tamanho dela, ela assusta assim tal, mas a picada dela não é tóxica para o ser humano, né? Pode dar uma dor local, mas não é tão perigosa, tá? Essa daqui, a armadeira foneutra, né, o nome científico dela, ela vai causar uma dor imediata no local, podendo seguir de sudorese, vômitos, né? Ela gosta de ficar em folhagens, na bananeira, na grama também. Então, é uma aranha aí que pode, né, não é tão grave, mas pode se tornar grave. O veneno dela pode ser bastante tóxico. Então, também procurar tomar cuidado. Ela tem esse nome armadeira porque ela levanta as patas da frente para se defender, tá? Então, nunca chegar muito próxima a ela, né? Porque ela dá alguns saltos, ok? No abdômen dela tem uns desenhinhos assim semelhantes a uns pequenos coraçõezinhos, né? Então, dá para distingui-las aí. Essa viúva negra, ela também, a dor, né, provoca espasmos musculares no abdômen, a pessoa fica bastante agitada, a dor irradia para todo o membro, né, de onde foi picado, inclusive aí o tratamento, né, através do soro e também de injeções de cloreto de magnésio para aliviar aí os espasmos no músculo, tá? Então, temos que tomar cuidado aí, né, a viúva negra, Latrodectus, nome científico dela. Essa daqui é aquela que depois do acasalamento ela devora o macho, né, ela pratica o canibalismo. É uma necessidade que ela tem das proteínas que fazem parte do corpo do macho, tá? A gente está falando aqui de algumas aranhas, né, da toxicidade, por exemplo, que nem a aranha marrom, mas para vocês terem uma ideia, a picada da maioria das aranhas, das espécies existentes, não é tóxica para o ser humano, tá? Todas elas têm veneno, mas o veneno da maioria não é tóxico para nós. Por exemplo, a caranguejeira assusta muito pelo tamanho, mas não é assim venenosa para a gente, tá? Ou talvez aí a urticária causada pelo pelo dela seja mais problemática do que o veneno em si, né? E a dor mecânica, né, pelas quelíceras que são mais grossas, mas o veneno dela não é tóxico para nós. Tá bem? Aqui embaixo o escorpião, ó, esse aqui é uma das espécies, é o escorpião amarelo, é o Titius cerulatus, é uma das espécies mais venenosas aqui de escorpião para nós. O escorpião preto, a gente tem as duas espécies no laboratório, tá? Os escorpiões, então, podem ser aí bastante perigosos, né? Podem levar à morte, principalmente crianças que ainda estão com o sistema imunológico amadurecendo e os idosos em que o sistema imunológico já está mais enfraquecido. Os ácaros e carrapatos, aqui ó, os ácaros, pessoal, tendem a ser muito pequenos, até microscópicos, tá? E os carrapatos podem ser aí pequenos, até, por exemplo, tamanhos de grãos de feijão. Os carrapatos aí se alimentam de sangue de vários animais, né, inclusive até do ser humano, transmitindo doenças, tá? O ácaro está basicamente em todos os lugares, né? Tapetes, cortinas, colchões, travesseiros, se alimentam da pele que vai descamando das células mortas, né? Então, danadinho esse bichinho também aqui. Pessoal, o que eles têm em comum para serem artrópodes? Eles têm em comum o exoesqueleto quitinoso, as patas articuladas e a troca desse exoesqueleto para crescer, né? Existem espécies de aranhas que trocam seu esqueleto de 5 a 8 vezes para se tornarem adultos, tá?
Alguns carrapatos, alguns ácaros trocam aí de 3 a 5 vezes, então depende da espécie. Então são essas as características que eles têm em comum para serem artrópodes. O que eles têm de semelhante para serem aracnídeos, que os diferenciam, né, da classe crustácea e de outras classes dentro do filo artrópoda? O que eles têm de semelhante é o número de patas, todos eles têm 8 patas, são octópodes. Os carrapatos e os ácaros nascem com 6 patas, eles nascem como ninfas, aí eles fazem uma muda, já uma troca de esqueleto e já adquirem as 8 patas definitivamente, tá? Além desse número de patas, a divisão corpórea de todos eles, com exceção dos acarinos aqui, tá? A divisão corpórea é em 2 partes, céfalo-tórax e abdômen. Também eles têm semelhante. Os ácaros e carrapatos, houve uma fusão desse céfalo-tórax com o abdômen formando uma peça única, parece mesmo um grão de feijão, tá? O corpo ovoide, assim. Então eles seriam uma exceção nessa regra. E o fato de não possuírem antenas, eles são áceros. Então, essas características os tornam dentro da classe aracnida, tá? Então, vamos ver uma outra imagem aí falando um pouquinho mais dos aracnídeos. Pessoal, aqui a gente tem uma aranha representando aí as partes do corpo desses aracnídeos, tá? O cefalotórax, essa peça toda da frente aqui é a cabeça unida ao tórax. É daqui do cefalotórax que partem os apêndices corporais desses animais. O que são apêndices corporais? Os apêndices incluem patas, incluem as quelíceras, incluem o que a gente chama de pedipalpos, tudo isso são apêndices, tá? Então vamos começar de dentro para fora, vamos começar pelas quelíceras aqui, ó, que estão no cefalotórax. As quelíceras, elas aqui tem um detalhe, né, da cabeça, dessa parte anterior do cefalotórax aqui, para a gente destacar bem as quelíceras para vocês olharem. As quelíceras, então, são essas garrinhas aqui, elas ficam ligadas às glândulas de veneno. Então, quando elas comprimem essas quelíceras, né, elas vão injetar o veneno. Então, são animais peçonhentos. Por fora aqui, ó, vocês têm os pedipalpos, que são como se fossem aqui, ó, duas antenas, mas não são antenas, tá, galera? São os pedipalpos. Os pedipalpos, eles têm várias funções. O toque no ambiente, né, tato, tá? Então, auxiliam na sensibilidade. Tem função olfativa, eles têm pelos aí olfativos. E na pontinha dos pedipalpos dos machos tem tipo um ganchinho que eles carregam uma bolsinha contendo o sêmen para colocar dentro da fêmea, tá? Então, por isso que diz aqui, ó, auxilia na reprodução. Beleza? Os aracnídeos, eles podem ter 8 olhos, 6 olhos, 4 olhos a nenhum, tá? Então, vai de 8 a nenhum. Fico nessa região aqui, ó. Então, pelo número dos olhos e a posição deles, dá para identificar o tipo de aracnídeo. Interessante, né? Mas são olhos simples, tá, gente? São olhos que só percebem o claro e o escuro, eles não detectam imagens. Então, uma aranha não vê você. Então, não precisa gritar quando você vê a aranha a 3 metros de você, porque ela nem está vendo você, ela nem sabe que você está ali, ok? Agora, se você for com o chinelo, por exemplo, o vento que você vai deslocar, o ar, os pelos, né, eles são olfativos, eles percebem essa vibração do ar e por isso que o animal já foge antes de você chegar até ele, tá? No abdômen, é a parte que não é segmentada, tá? Tem aqui 1 a 2 pares de fiandeiras, são glândulas, são tubinhos aqui ligados às glândulas que produzem a teia. É uma seda, né, tipo é uma proteína líquida que em contato com o ar vai se solidificando, tá? Então são as fiandeiras aqui que ficam no finalzinho do abdômen. Então o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, sem antenas, tá? E no caso aqui octópodes, vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pares de patas locomotoras. Essas duas aqui são os pedipalpos e aqui essas duas são as quelíceras. Então, ao todo, eles têm 6 pares de apêndices, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, galera? E sendo só 4 patas aí locomotoras, então. Vamos passar para a próxima imagem. Aqui a gente tem o escorpião, mostrando que o pedipalpo, no caso dele, é transformado em pinça, né? Aquelas garrinhas para poder manusear bem o alimento. Vejam que aranhas não possuem isso, nem os ácaros e nem os carrapatos. Então, escorpiões, o pedipalpo dele foi modificado em pinças. As quelíceras dele, né, ficam ali bem pertinho em contato com a boca, e os 4 pares de patas locomotoras, tá?
Aonde está o cefalotórax dele e onde é que está o abdômen? O cefalotórax dele é essa peça única inteira aqui, ó, tá? Essa parte aqui. Daqui até o final do corpo é o abdômen, que é todo segmentado, ó, tem segmentos. Esse é o pré-abdômen mais largo e esse é o pós-abdômen mais estreitinho. Um detalhe diferente dos escorpiões para as aranhas é que as aranhas, as quelíceras delas, injetam o veneno. Eles utilizam isso para capturar alimento, para se defender. E no caso do escorpião, as quelíceras não injetam o veneno, apenas manuseiam, né? As quelíceras são garrinhas fortes, elas ajudam a manipular o alimento. Porque o veneno dele vai sair por aqui, ó, por esse ferrão chamado de aguilhão ou agulhão, tá? Aqui ele está ligado nessa glândula de veneno, então o veneno vai sair por aqui. Então por isso que ele pega a presa pelos pedipalpos, ele agarra, né? E daí ele dobra esse pós-abdômen dele sobre ele mesmo para colocar o veneno na presa, tá? Então, esse daí é o escorpião e tem essas diferenças que eu queria comentar com vocês. Vamos passar para uma próxima imagem. Bom, para a gente falar das funções vitais dos aracnídeos, pessoal, essa figura aqui para vocês acompanharem comigo. Vamos começar pelo sistema digestório? Vamos achar aqui, ó, o sistema digestório boca, tá? O sistema digestório está representado aqui, um estômago sugador, olha só, e vai terminar aqui no ânus. Então, eles têm um sistema digestório completo. Agora, um detalhe curioso, né? Os aracnídeos, eles não têm mandíbula para ficar mastigando o alimento. Eles caçam preferencialmente, né, os escorpiões, as aranhas, os insetos, né? São as presas prediletas. Como eles não podem mastigar, como é que eles vão se alimentar? A aranha, ela paralisa o inseto lá com as suas quelíceras, né? Com o veneno que ela vai injetar nele, ele já morre. Aí o que acontece? Ela vai despejar em cima dele uma saliva contendo enzimas. Então aquilo vai formar uma papa, vai digerir o inseto ali fora. Então a digestão é extracorpórea, é no ambiente. E aí com esse estômago sugador, ela vai sugando aquela parte liquefeita e a digestão termina dentro do seu intestino, tá? E os restos então saem pelo ânus. Bom, em relação aqui ao sistema nervoso, gânglios, galera, ainda continuamos com o sistema nervoso do tipo ganglionar, são conjuntos de células nervosas, há uma concentração maior no cefalotórax, porém ainda não chega a formar um cérebro. Os gânglios, eles se dispõem principalmente na parte ventral do animal, por isso ganglionar ventral, tá? E os nervos se ramificam por todos os órgãos desse animal. Então, ganglionar ventral, vamos falar um pouquinho do sistema circulatório. Você está vendo aqui um vaso sanguíneo, ó, aqui, gente. Por que ele chama de coração aqui? O coração fica no dorso dos animais invertebrados? Porque é um vaso sanguíneo maior que tem capacidade de dilatar e contrair para impulsionar o sangue, tá? Então é chamado de coração. Vocês conseguem perceber na imagem que é aberto, ó, de tempo em tempo tem uma fresta? Por isso que a gente disse que o sistema circulatório deles é aberto ou lacunar. Então, isso significa que o sangue percorre poucas distâncias dentro dos vasos. Ele vai sair com uma certa frequência por esses espaços, essas aberturas aí, caindo em fendas entre os órgãos, irrigando todos os órgãos, levando os nutrientes, o oxigênio para todos os órgãos, tá? Então, o sistema circulatório é aberto lacunar. O sangue tem hemocianina, não é hemoglobina. Lembra que a gente já falou disso. É o mesmo dos crustáceos, tá? Para transportar oxigênio e gás carbônico. Muito bem. Vamos falar aqui, ó, aqui ovário, né? Aqui é uma gônada, ovário, então é uma fêmea. São dioicos, sexos separados, a fecundação é interna e geralmente não há fase larval. Aranhas e escorpiões, o desenvolvimento é direto. Para os carrapatos e ácaros, há uma fase de ninfa, tá? Então a gente diz que é indireta, uma metamorfose incompleta, tá? Bom, falando da reprodução, eu já vou usar até mesmo essa imagem para a gente falar da reprodução. O macho, ele tece uma teia onde ele vai colocar os seus espermatozoides, o sêmen. Aí, com o auxílio do pedipalpo dele, ele traz essa bolsinha ali no pedipalpo, naquele ganchinho, né? Ele tem um jeitinho ali de carregar. Ele chega até a fêmea e ele tem que achar o poro genital dela. Ó, o poro genital fica embaixo no abdômen. Então, ele vai inserir o saquinho de sêmen aqui dentro, tá? Aí ela vai liberando, o sêmen dele fica armazenado aqui, ela vai liberando os óvulos ali, eles vão sendo fecundados dentro da fêmea. Então, a fecundação é interna. E aí ela vai botando os ovos já. Algumas aranhas, elas tecem a teia, formam um casulo, envolvem esses ovos e deixam eles presos à teia ou podem carregá-lo aqui, preso à teia aqui junto ao corpo, tá?
Nossa, tem a viúva negra coloca de 25 a 900 ovos, pessoal, em cada estação. Então imagine quantas aranhas não eclodem, né? Então é isso em relação à reprodução, tá? Aqui, ó, vamos falar um pouquinho da respiração. Como será que é a respiração de uma aranha, de um escorpião? A respiração é por filotraqueias. O que é isso, gente? Ou também chamado de pulmões foliáceos. Embaixo, no abdômen da aranha, bem no comecinho do abdômen dela, parece duas almofadinhas, é fofinho e é mais claro, tá? Tem uma abertura, um poro por onde o oxigênio vai entrar e daí tem assim, são membranas, lâminas bem achatadinhas por onde circula os vasos sanguíneos entre elas, tá? Entre essas lâminas vai circular os vasos sanguíneos. Então o oxigênio entra pelo orifício e o oxigênio vai estar nessas membranas em contato com os vasos sanguíneos que tem ali. Então o oxigênio se difunde para dentro do sangue e o sangue vai transportá-lo para todo o corpo, tá? Então aqui tem uma veia pulmonar aqui, ó, já levando o oxigênio para todas as partes do corpo, tá legal? Então o sistema respiratório é por filotraqueias ou pulmões foliáceos. Vejamos aqui mais, faltou a gente falar do sistema excretor, né, galera? Olha só. Os crustáceos, eles têm aquela glândula verde que fica abaixo das antenas lá, por onde sai o xixizinho deles, tá? Por onde que sai o xixizinho dos aracnídeos, né? De aranhas e escorpiões. Então, aqui, ó, seria a base das patas delas, tá? Das 4 patas que vão sair daí do cefalotórax. Bem na base da pata tem um orifíciozinho. O nome do sistema excretor deles são as glândulas coxais. Por quê? Porque se abrem nas coxas, na base das patas, tá? Então são tubos bem fininhos que se abrem, aqui não aparece nessa imagem, mas se abrem na base das patas por onde vai sair o resíduo celular, né? A base de amônia, de ácido úrico, ok? Então é um xixizinho aí mais de ácido úrico, é mais discreto, parece um xixi pastosinho. Ok? Então, o sistema excretor deles, então, é por glândulas coxais. Pessoal, então, a próxima imagem que eu quero mostrar de novo, vamos dar uma olhadinha nessa imagem que eu queria comentar com vocês uma outra coisinha. A gente falou ali das funções vitais deles, né? Muita gente tem dúvida, né, daquele ácaro que fica aqui na nossa pele. Então eu queria mostrar para vocês, o ácaro ele é muito diminuto. Lembra que eu disse a vocês que eles são microscópicos, aí alguns aí chegam a 0,4 de milímetros de tamanho, são muito pequenos. Então a gente tem dois ácaros que invadem a nossa pele. Tem aquele ácaro da sarna, o Sarcoptes scabiei, ele cava a pele, irrita a pele, porque ele vai botando ovos, tá? Dá uma coceira danada, tanto na gente como em outros animais. E o Demodex folliculorum, que fica nos poros da pele. Por mais que a gente faça limpeza de pele e tal, por eles serem muito diminutos e estarem aí no ar, em suspensão, e acabam penetrando na pele, normalmente um ou outro sempre vai ficar, tá? Então o ideal é manter a pele limpa, mas esquecer que algum deles podem estar lá, tá? E a gente vive bem com isso. Então são ectoparasitas. Ele não causa nenhum dano diretamente, tá? Apenas fica feio, uma questão estética. Agora, o ácaro da sarna, sim, é incômodo, né? Vai cavando as galerias e irritando a pele, então tem que ser tratado. Existem muitas espécies de ácaros, galera, que atacam, né, outros animais para se alimentar de sangue, cachorro, cavalo, vaca, enfim, gato, né? Mas tem um que transmite uma doença para o ser humano, que é a febre maculosa. É o carrapato lá, o carrapato estrela, que eles chamam, estava tentando lembrar o nome científico dele, agora me fugiu, mas pessoas que deitam na grama, que tem muito contato assim com animais, tem que tomar cuidado, porque às vezes ele fica na roupa, ele consegue chegar na pele e ele vai ali colocar as quelíceras dele para se alimentar de sangue. Isso muitas vezes é imperceptível porque não causa dor. E enquanto ele está se alimentando de sangue, só que ele tem que ficar um bom tempo grudado na pele, né? Para conseguir transmitir uma bactéria que é a Rickettsia, que causa a febre maculosa. Então tem que tomar cuidado, né? Teve um tempo aí, noticiou uma criança que morreu em São Paulo, Araçatuba, porque o carrapato estava brincando num parquinho, o carrapato ficou no corpo dela, deve ter ficado mais de 2 horas, os médicos calculam, porque daí ela foi levada para o hospital com bastante febre, calafrio, febre acima de 39 graus, e acabou morrendo, tá? Então depois foi percebida a existência do carrapato.
Então, a gente deve ficar de olho aí, ó, né? Promover aí arejamento sempre do quarto, dos lençóis limpos, travesseiros, porque eles adoram umidade, né? Ali tem muitos, né, em contato com a nossa pele, então é um prato cheio para eles, tá? Então, era mais isso que eu só queria comentar, um detalhezinho aí para vocês em relação a isso. Pessoal, então, os aracnídeos, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, deixem lá e a gente vai se comunicando depois, tá bom? Então, obrigada por hoje, um beijo para vocês e até uma próxima aula.